E aí, você já parou pra pensar que todo dia de manhã você acorda cedo, você troca, escova os dentes, toma café da manhã e vai fazer uma parada que você odeia, que não vai agregar em nada na sua vida, mas você faz pela simples necessidade de sobrevivência humana, sabe? Aquele trabalho que você faz todos os dias, que ele mata os seus sonhos, ele mata as suas vontades pouco a pouco. E cada dia que passa, você se sente menos feliz, menos motivado e mais cansado não só fisicamente, mas emocionalmente. Parece que não tem mais rumo, não tem motivo para você continuar fazendo o que faz. Se você sabe que você vai acordar na próxima segunda de manhã e você vai ter a mesma rotina que você teve até o sábado, trabalhando 6 vezes na semana, 8 a 9 horas por dia no seu trabalho, mais uma, duas de transporte público, você vive nesse ciclo insuportável e infinito. E o custo disso, mano, não só do seu futuro, mas é o custo emocional que você tem todos os dias. Não sobre relacionamentos ou sobre tempo para fazer outras coisas, mas quando você se percebe com uma falta de propósito, sabe? Quando você tá no meio do seu trabalho, você percebe que aquilo ali vai ser infinito. Não só pro resto do dia, você vai ter trabalho para sempre, né? Sempre vai ter as mesmas coisas para fazer. Mas você vai ter que trabalhar para sempre. A gente já começa a se colocar naquela situação de reflexão e começa a pensar, vale a pena mesmo? Aqui eu tô vivendo ou só sobrevivendo? E esse é aquele momento que você percebe como o trabalho está sugando a sua alma. Parece-te algo até meio fora da realidade. Você já se vê sem felicidade nenhuma, dentro e fora do trabalho, cansado fisicamente. Você mal tem tempo para falar com os seus pais, porque você chega cansado, estressado, suado, só quer tomar banho, comer e dormir. E você se olha para essa rotina e você começa a lembrar quando tudo era mais simples. Você pensa, cara, é isso que eu. Putz, é pra isso mesmo que eu tô vivendo? Essa sensação é uma bosta, eu não sei se você vai me entender, se você já sentiu isso que eu tô falando. Eu lembro de ter pensamentos assim, quando eu tava no ônibus ou quando eu tava no metrô indo pro trabalho, e depois de horas e horas, assim, dias a fio seguidos fazendo as exatas mesmas coisas, eu comecei a me ver um pouco sem propósito. Eu ganhava pouco, eu sabia que eu estava dentro de um grande plano, né? Que eu estava estudando, estava aprendendo para algo maior. Quando eu trabalhava de auxiliar de armazém, que eu percebi que, mano, tava nesse ciclo sem fim, e que o trabalho ia ser infinito. Eles podiam demitir todo mundo e deixar só eu trabalhando. Eu ia trabalhar até eu morrer e iam colocar outra pessoa no meu lugar. Sabe como você trabalha em mercado, varejo, ou um subemprego? Não gosto de colocar dessa maneira, mas você se vê num trabalho infinito e sem propósito. E eu falei bastante, mas o que a gente consegue fazer sobre isso? Sabe, é triste a realidade que a gente vive no nosso país e o fato de que a gente tem que muitas vezes se submeter a essas situações. Eu em alguns vídeos já falei que eu sou até um pouco a favor da gente passar por essa experiência, não por muito tempo, pelo amor de Deus, mas para você entender como é a realidade do Brasil, a realidade das pessoas, do dia a dia das pessoas, para quando você entender que você precisa se dedicar, você precisa trabalhar mais, você precisa estudar, você precisa sair daquela situação e ir para um cargo, ir para uma situação mais tranquila. Essa não é a visão que eu tenho sobre o mundo. Para mim, a realidade perfeita, eu passaria os meus dias tranquilo na praia, conectado com a natureza, jogando videogame, que seja, mas infelizmente eu tenho que me adaptar à realidade e entender de que eu preciso trabalhar, eu preciso estudar e eu preciso evoluir, aprender mais, porque tudo se faz sobre dinheiro. É tudo sobre dinheiro na sociedade. E o que a gente faz sobre isso? E antes de eu tentar entender e compartilhar um pouco do que eu penso sobre o que a gente pode fazer sobre isso, eu gostaria de perguntar para você. Se você vive só para pagar as suas contas e no final do mês conseguir dizer que pagou tudo, ou se você está sobrevivendo. Eu gosto de pensar que a gente só tem uma vida, porque a gente só tem uma mesmo. E que com 20 anos a gente está quase que no ápice do aproveitamento. Na hora que a gente tem que tentar a maior quantidade de idiotices possíveis. Sabe? Você tem que tentar começar talvez um negócio por fora, começar um trabalho só seu. É aquela hora que você se dedica mais, você estuda mais, você tem chance e margem para erro. Fica difícil para você errar, fica difícil para você falhar e perder dinheiro quando você tiver 32 anos, dois filhos, uma esposa. Você tem que começar nessa idade a se manter em relacionamentos mais longos com empresas, porque eles te passam segurança que no final do mês você não vai passar fome e a sua família também não. O primeiro passo que a gente pode dar nessa situação, mesmo que ele vá ser muito pequeno, é, infelizmente, ter que abdicar do nosso lazer por certo tempo. Eu acho que isso é desumano. Infelizmente, às vezes a gente tem que se submeter a essas coisas, mas eu acho que você tem que, nesses momentos que você sai do seu trabalho, vez ou outra, você tem que começar a entender de que você tem que ter um planejamento por trás.
Você tem que ter um plano não só de estudo, mas do que você vai fazer, qual caminho você vai querer tomar e o que você vai fazer rumo a isso. Nem que seja uma faculdade, por mais simples e por mais arcaica que seja a ideia, não no mau sentido, mas que você tem que se prender a algo que vai te dar um grande plano lá na frente. Imagine que hoje você trabalha lá no supermercado 6 dias na semana e aonde você vê você chegando dentro do supermercado. Você pode ser gerente de setor ou de conta, não sei como funciona no supermercado, mas não tem uma margem de escalabilidade de cargo e de salário, que é o mais importante, muito grande. Você tem que começar a olhar para o que você quer fazer, não porque você sempre sonhou em trabalhar, porque eu não sei se alguém sonha em trabalhar, mas para algo que você se sentiria minimamente realizado e você sabe que te pagaria. E são passos pequenos, são ideias simples, mas que você vai fazer todos os dias, que passa a te levar a um rumo e te colocar numa mentalidade que vai começar a te tirar daquele ciclo infinito. Porque a gente sabe que quando você pensa as mesmas coisas, você sabe que você vive num ciclo e você não vê melhora, começam a vir os pensamentos que a gente não quer que eles venham. Agora é um bom momento que a gente tem as redes sociais, com inteligência artificial, com mil possibilidades de você fazer dinheiro diferente. Essa é a sua hora de você tentar aprender algo novo, nem que seja simples, como recortes de live. Eu acho essa ideia muito idiota, mas aí a gente ganha dinheiro com isso. Você faz, você se entrega, você aprende como funciona e dá a chance. Tenta. Usa alguns horários que você talvez faria outras coisas para isso. Pensa, enquanto você estiver só consumindo, não criando, vai ter alguém ganhando dinheiro em cima de você. Enquanto você estiver só consumindo e não criando nada, não entregando nada, que é assim que a gente ganha dinheiro na sociedade atualmente, fora do nosso salário, você vai estar deixando de lado uma oportunidade que cada vez cresce mais, mas ao mesmo tempo cada vez tem mais gente entrando, tem mais gente tentando, que vai começar a saturar as coisas. Então, mesmo que seja um passo pequeno, mano, aprende algo novo, tenta algo diferente. Você tá na idade de tentar agora. Agora é a sua hora, agora é a sua chance de brilhar, se a gente pode dizer assim. Então, se eu pudesse dar um conselho como um amigo, agora é de você tentar. E para no futuro você não se arrepender quando você perceber que talvez você não tentou como você podia. Fechou, mano? Deixa um comentário aqui embaixo. Me fala aqui se você sente que você tá trabalhando, você tá com um rumo pra alguma coisa, ou se parece um ciclo sem fim. Eu me peguei nesse pensamento esses dias e queria compartilhar com vocês. Valeu? Se inscreve e deixa o like. É nóis.